Hoje vamos falar de um tema polêmico: sacrifícios. Deixa eu ver quem tá aí, gente. Monique tá aí, Entre Dois Mundos, Ana Tereza, Leonir Filho, Dinaldo, Thales tá aí, Isabela de Lima, Raesca, Beatriz Siqueira, Leonir Filho, seja bem-vindo, Leonir, Isabela de Lima, enfim. Nosso jardim já está florido, com essas flores lindas que nos acompanham aqui pela live. Vamos então à nossa prece inicial, convidar nossos amigos espirituais para participar conosco, porque são imprescindíveis. Sem eles, tô roubado, estamos roubadinhos. Ai, que isso, tomei choque? Tomei. Vamos então respirar um pouquinho, acalmar o nosso coraçãozinho. Querido Mestre Jesus, companheiro de jornada, Mestre amado, mais uma vez estamos aqui juntinhos para o nosso bate-papo semanal. Que o Senhor possa nos auxiliar, nos inspirar, nossos amigos do alto possam estar como sempre aqui, preenchendo, Senhor, as lacunas várias que temos por causa da nossa imperfeição, nosso atraso ainda evolutivo. Mas graças a Deus, graças a nosso Pai maior, somos sempre amparados por essa equipe maravilhosa. Graças à benevolência divina, misericórdia divina e ao amor infinito desses irmãos queridos. Nosso abraço e nossa gratidão a esses mentores que nos auxiliam, não só aqui na live, mas que nos acompanham diariamente, que aproveitam, Senhor, as brechas que conseguimos dar entre um e outro ato de egoísmo, de orgulho, enfim, das nossas mazelas humanas. Nessas brechinhas que a gente deixa, eles aproveitam e conseguem plantar sementinhas poderosas, Mestre, que germinarão em boas atitudes, bons pensamentos, um bom futuro. Muito obrigado, muito obrigado. Quero ainda estender, Pai, a minha gratidão aos nossos irmãos que nos ouvem agora e nos assistem pela live, não só aqui no YouTube, mas também agora no Facebook, estamos ao vivo lá também. Que os nossos irmãos também, Mestre, recebam o nosso abraço, nossas melhores energias. Pedimos, Mestre, que ampare aqueles que agora sofrem, aqueles que agora se sintam sozinhos. Recebam também, Mestre, nosso abraço, nosso acolhimento. Que cada sorriso que a gente consiga dar aqui, Mestre, seja um gerador de energia, gerador de amor, como acredito que é cada sorriso, cada risada que a gente dá aqui, juntos, pensando juntos nessas maravilhas do Livro dos Espíritos, mas entre as nossas brincadeiras, que a gente consiga, Mestre, assim gerar energia gostosa, positiva, forte, poderosa, revigorante e que chegue a cada um desses irmãos que precisem dela. Muito obrigado pela Babi, por essa família linda e maravilhosa que nos inspira e nos traz tanta beleza aqui na live. E sigamos, Mestre, sigamos mais um dia de trabalho. Que assim seja. Gente, então, sacrifício. Como nós estamos lidando aqui com um grande público, eu precisei refletir um pouco como eu traria esse tema, né, pra gente trabalhar aqui, porque o ato de dar oferendas à espiritualidade, a Deus, são práticas comuns em várias e várias religiões, que nós respeitamos muito, né, e muitos dos companheiros que praticam essas religiões participam aqui da nossa live. Mas, na verdade, o Livro dos Espíritos só expande o entendimento, né? Nós estamos falando de religiões tradicionais, né? Então, que trazem no seu bojo dogmas e práticas ritualísticas tradicionais, né? De povos antigos, que já há muitos anos fazem assim, de gratidão a Deus, por exemplo, oferecendo parte da sua colheita e tudo mais. Isso foi comum, a gente vai ver, a toda a humanidade em determinado momento histórico. Porém, a doutrina espírita vem elucidar, trazer luz e ampliar nosso entendimento das coisas. E a partir daí, a gente compreende que, na verdade, para Deus, a oferenda maior que existe é a caridade, é o amor ao próximo na prática, né? É quando a gente ama e faz o bem. Essa é a maior oferenda que se pode dar a Deus.
Isso nesse olhar ampliado pela doutrina espírita, que é o foco do nosso trabalho aqui nesta live. Então, vamos começar nosso papo, lembrando que nosso trabalho aqui é um bate-papo sobre o livro dos Espíritos, não é um estudo aprofundado. Você que queira se aprofundar, recomendamos um estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece nos centros espíritas por todo este Brasil maravilhoso e fora também. Questão 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Olha que curioso. Olha que curioso. Então, já houve na história, em vários povos, a prática do sacrifício humano. Sim, um churrasquinho de babi, um churrasquinho de deluca, oferecido para Deus, imagina, oferecer o próprio irmão. E nós, como humanidade, já entendemos essa como uma prática aceitável. Digo isso porque somos reencarnacionistas, então não adianta a gente ficar julgando o povo do passado como se não tivéssemos nada a ver com isso, né? Provavelmente nós estávamos lá, ou sendo oferecidos ou oferecendo. Essa que é a verdade. Então já foi, olha isso, já foi aceitado. Por que será? Da onde nasceria no homem a ideia de que isso poderia agradar a Deus? Curioso, né? Eu acredito que, assim, quando você gosta de uma pessoa, um amigo muito querido, alguém que você queira agradar, queira impressionar, queira trazer para perto de você, você oferecerá, é claro, o melhor presente que você tenha, né? O melhor presente possível para essa pessoa, né? Vamos dizer que você queira agradar, convide essa pessoa para sua casa e para que ela vá. Quando assim que ela chegar, você vai dar um presentão. E é claro que você vai fazer o quê? Dar o melhor que você pode. E imaginamos, então, que o homem, nesta época, acreditava que a coisa mais valiosa que ele poderia oferecer a Deus era outro ser humano. Sim. Lembra que lá atrás, no nosso estudo sobre os animais, eles falavam que os animais eles vão olhar pra gente igual a gente olha pra Deus. E tem gato. Já viu os gatos trazendo assim, passarinho, um ratinho, uma baratinha, gatinho falando isso. E eles, nesse sentido de agradar aquele que ele vê como seu, né, Deus aqui na Terra. Você não acha que tem, assim, algum ensinamento, ou pelo menos uma lógica, que naquela época a gente recém-saído do mundo animal, não fosse ainda continuar com aquele instinto, aquelas coisinhas que a gente, só aos pouquinhos a gente vai largando? O que vocês acham? Eu acho que tem tudo a ver, inclusive. A gente, nessa época, ainda realmente estava muito próximo, né, à natureza animal, como ainda estamos, né? Ainda hoje, claro que um pouco além, avançamos um pouquinho, mas desse momento para cá, a gente ainda tem muitas características do instinto animal, né? Ainda não está como é que fala? A busca pelas necessidades mais básicas da vida ainda não são muito fortes, né? A comida, o sexo, enfim, os prazeres mais momentâneos, né? Isso ainda nos embota muito a visão e nos prejudica muito. Os prazeres materiais, digamos assim. Então, esses são sinais de uma proximidade ainda muito grande, né, com o instinto animal, nessa parte de nós que ainda traz, né, desse nosso momento evolutivo. Mas, continuando o nosso papo, eis porque acreditamos, passou pela cabeça do homem que essa seria uma boa ideia. Mas vamos então ver o que dizem os espíritos a esse respeito, qual a resposta afinal. Bom, dizem assim, primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Começa assim, né? A ideia de que Deus é soberanamente justo, bom, benevolente, tudo isso, todas essas noções das características divinas são posteriores a esse momento, né? O homem
nesse momento da vida, como bem lembrou a Babi, muito animalesco ainda, a força e o poder de subjugar eram as características mais fortes, né? Porque o homem vivia em conflito com tudo, com muito medo de tudo, o ambiente muito inóspito, tudo. O outro, né? O outro humano poderia ser uma ameaça a seu núcleo comunitário, familiar, então sempre muito belicoso, né? Então essas características é que eram fortes. Então acreditava-se que se existia algum ser soberano sobre toda a natureza, certamente seria alguém também com essas características, né? Belicoso, poderoso, forte, no sentido de subjugar, né? E aí, bem, nos lembram os espíritos que, para começar, eles não imaginavam que isso seria ruim aos olhos de Deus, porque não acreditavam que Deus fosse bom, como nós conhecemos hoje, né? Nos povos primitivos, continuando, a matéria sobrepuja o espírito. Olha aí. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis e que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolho-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes de testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser, com relação a Deus, entre os homens ignorantes. Olha aí. Eu falei o negócio do presente, eu nem tinha lido antes, só estamos afinizados. Olha que maravilha. Mas olha aí. A gente vê então que por essas razões, né? Primeiro pela noção que tinha o homem a respeito de Deus. Depois, pela vontade de agradar a esta divindade com o melhor presente possível. Então, né, por esse prisma, já não nos parece tão absurdo. Quer dizer, absurdo no sentido do ato em si, mas dá para entender de onde saiu essa noção de que isso poderia ser agradável a Deus. Renata, Fábio, a gente ainda não entende todos os oni de Deus. Esmaga-abraço. Babi. Renata, é verdade, onipresente, onisciente, oni tudo, unicórnio, oni tudo, latidos, sim, nossos amigos peludos e cachorrentos, doguinhos participam na live também de vez em quando no background. Gabriela Mulê voltou, que delícia, seja bem welcome, seja bem-vindo. Deus quer que nos amemos como irmãos, diz Tales. Exatamente. Esse, nós veremos aí, essa é a maior oferenda, a maior coisa que se pode dar a Deus. É isso que ele realmente quer, né? Como aí o nome da nossa live, que Deus realmente quer, o que ele quer é isso. Mas vamos entendendo melhor o assunto. Não acredito que são ruídos nos latidos. Não, são latidos. Eu não posso ficar prestando esse negócio de áudio, senão eu paro para tentar consertar, me desenrolo tudo. Deixa eu voltar aqui pro papo. Continuando, vamos então à próxima questão. Ainda a mesma questão, mas com um desdobramento aqui nesse item A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos. Sobre isso não pode haver dúvida. Então, essa já é uma pergunta bastante direta. Sim, os sacrifícios de animais foram anteriores ao de outros humanos, né? Continuando na B. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? E aí? Será que, além de tudo o que falamos, não foi também essa prática fruto de uma crueldade, um sentimento de crueldade? Aproveitar ali que já tem que fazer um sacrifício mesmo, vou sacrificar esse vizinho da outra caverna ali, chato, que perturba, ficar fazendo barulho até tarde. Vai ele que eu vou sacrificar para Deus. Se fosse hoje, ia ser isso, não ia? Ia. Aí. Sim. Renata Nunes está falando assim: o sacrifício é comparável a matar um bichinho para comer? Algumas das religiões
fazia-se sim aquele banquete enorme, e aí separa-se o que é a oferenda e também aquilo que é para oferecer para todos em volta. Por exemplo, a América Latina tem o Pachamama, que é a deusa terra, ou a terra onde se vive, em que uma parte daquilo que é colhido é devolvido à terra. Tem uma animação, um desenho animado, muito bom. Eu não lembro se ele está aqui no YouTube ou só na Netflix, mas procurem, Pachamama. E ele mostra qual era o objetivo daquela oferenda, no caso dos grãos e dos animais. Era para que voltasse para a terra e a terra devolvesse em abundância. Então, não é exatamente o mesmo significado de matar para comer. Aquele você sacrifica e oferece para que se acalme a ira, ou para agradecer pelo que já se tem, para devolver uma parte daquilo que você recebeu e então reconhecer que a terra, a mãe terra, ela tem participação naquilo e a sua gratidão por aquilo que você recebeu. Nem sempre é para acalmar a ira daquele Deus implacável que manda trovão, tempestade e ventos fortíssimos. Também é para agradecimento. E por isso, ao longo do tempo, foi se transformando no que as pessoas chamavam ali do dízimo, né? Que hoje em dia a gente encontra como nos lugares onde aquilo é visto como uma gratidão a Deus pelo que se recebe, também a base deles são aquelas crenças de Pachamama, de agradecimento. Não só aqui na América Latina é Pachamama, o nome da deusa que recebe, que é a terra, mas também em vários outros países. A gente percebe não só como acalmar a ira, mas também para agradecer pelo que se recebe, para louvar, enfim, como já foi lido antes, é você ter a certeza de que materialmente você reconhece aquele Deus que te deu as coisas, né? Até que a gente aprende depois com Jesus que aquela gratidão pode ser feita na oração simples e de coração, e que a sua intenção é mais forte do que aquilo que você entrega materialmente. Exatamente, justamente, perfeitamente. É isso aí. Então vamos seguindo, gente. Vamos então para a próxima questão, né? Acho que está bem respondida, né? A questão sobre a similaridade de comer e o sacrifício, né? Matar o bichinho para comer, acho que sim, né? Até porque seria, lembrando, uma contradição do Livro dos Espíritos, né? Porque quando é perguntado se é aceitável ainda o homem comer a carne do animal, a resposta é que nesse momento, sim. Nesse momento evolutivo, ainda sim, né? Então, seria uma contradição. Mas vamos seguir para a resposta dessa questão, né? É a seguinte, a pergunta era: então, de acordo com a explicação que vim de dar, não foi um sentimento de crueldade de que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens passaram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos, e até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios nem de homens, nem de sequer animais, nada disso. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Aí, por exemplo, vale a pena a gente fazer aquele parêntese, né? Diz assim: não há como imaginar-se que lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. E bem falou a Babi, que para placar a ira e tal, se usava-se o sacrifício e tudo mais. Então, essa é uma prática muito antiga. Como eu falava, né, algumas tradições antigas e que persistem até hoje em religiões, né, ainda há prática de sacrifícios, não só no sentido de oferendas de comida ou de parte da sua culinária, né? Mas também de animais. E aí, a gente precisa, antes de sair julgando, conhecer melhor as tradições de como é que é. Por exemplo, no caso do culto africano, como eu estava dizendo, do candomblé, por exemplo, onde há o sacrifício de animais, né? De galinha, de frango, de cabrito e tudo mais. Esses bichinhos, eles são consumidos,
né? Eles já seriam consumidos, né? Eles representam nessa época, pelo menos da onde vem, a comida cotidiana do povo originário dessa tradição. Então as pessoas comiam inhame, o que é também oferecido, frango, cabrito, eram os bichinhos que eram consumidos lá nessa região, são até hoje. Região da África, né? Mais particularmente ali na Nigéria. Então, o que eles faziam? Como agradecimento, parte da sua colheita, da sua comida cotidiana era dada aos antepassados, né? Aos deuses deles, que o povo africano cultuava e cultua os que seguem ainda essa tradição, os seus antepassados, né? E aqueles antepassados que foram divinizados com o decorrer do tempo, que a gente conhece aqui, por exemplo, como orixá. Então, esse esse convívio, não existe para esse povo, por exemplo, uma separação tão grande quanto para a gente aqui ocidental, uma separação tão grande do mundo espiritual para o mundo material. Tanto que eles convivem com a gente tem separado, né, o cemitério, onde ficam os despojos dos nossos coisas, e a gente tem a nossa... Meu Deus, começou a cachorrada, começou ter fone, desculpa, gente. Oh, meu Deus, acabou meu raciocínio, ferrou. Onde estava? Me perdi totalmente. Estava falando que lá não existe essa separação a ponto de que isso, então, exatamente. Cemitério, exatamente. E lá não, eles têm o culto dos ancestrais e das pessoas que já faleceram nas próprias casas, não é isso? Quase foram atender o interfone que o pessoal falando aqui, meu Deus. Desculpa, gente, desculpa. Sim, exatamente. Eu não sei mais o que eu estava falando. Convivem ali. Então, parte da alimentação, que é o momento de sentar e comer, comungar junto, era ainda compartilhado com esses ancestrais, antepassados. E aí se há a ideia hoje, por exemplo, de que se mata o bicho nessas religiões para oferecer o bicho ali pro negócio, fazer feitiço, e não é nada disso. Tanto que a parte do animal que é oferecida à divindade é a parte que não é consumida. A carne do bicho é consumida pela comunidade e eles oferecem as partes do corpo do bichinho que não são consumidas, né? Então, bom, mas falar mais profundamente sobre essas práticas, eu acho que não cabe aqui, porque nosso trabalho aqui é relacionado ao espiritismo, mas vale só o pensamento de que antes da gente sair criticando e apontando o dedo, eu digo isso porque muito recentemente houve uma questão política a esse assunto, né? A gente tem ainda um embate muito forte, um lobby muito grande lá em Brasília para criminalizar o sacrifício de animais, e o que isso traria um problemão para essas religiões. Isso seria um impasse muito grande, porque traria uma dificuldade, criminalizaria, seria a extinção, né, dessa tradição, dessas tradições, né? O que eu particularmente considero muito, muito triste, né? Não porque eu tenho uma ligação com essa religião, mas porque perder um pouco da nossa cultura, né, como povo. Agora, alguns dirão, mas esse seria um passo à frente na evolução. Então, como posso julgar, né? Posso julgar? Posso falar um pouquinho? Claro, agora. Imagina, se criminalizar o sacrifício dos animais, aí acabou comer peixe na quaresma, né? Ou não? Pois é, exatamente. Acabou comer peru no Natal. Ou não? É a mesma coisa, a gente consome. Porque é o mesmo, o objetivo é o mesmo religioso. Aí, não, mas agora já é uma visão mais comercial. Não foi assim que começou. Não se a gente for pensar, na verdade, praticamente todas as religiões têm alguma oferenda, de alguma maneira, que ela exige alguma entrega material. Ainda temos isso hoje. A única que não tem, na verdade, realmente é o espiritismo. No espiritismo, a gente não tem nada de entrega material que simbolize a nossa fé. Mas se a gente for olhar, no catolicismo, você tem a época que você só come peixe, e aquilo tem um significado sério e importante e que precisa ser respeitado. E Natal tem outra coisa, e tem
também as religiões em que você vai encontrar que o culto aos antepassados, não só nas religiões de matriz africana, por exemplo, eu que sou dorameira agora, estou aprendendo que quando eles fazem um memorial às pessoas que já morreram, eles colocam uma mesa com todos os alimentos que aquela pessoa gostaria de comer e eles sentam para comer junto. Não é também uma oferenda que também leva os animais que aquela pessoa gostava de comer, o tipo de carne que aquela pessoa gostaria de comer. Então, na verdade, são práticas que elas se tornaram simbólicas hoje, na maneira da gente ver o mundo, elas se transformaram em símbolos daquilo que você acredita, da sua afetividade, daquilo que simboliza a sua fé. Se a gente for falar assim, não, tem o mesmo significado que tinha lá na época das cavernas. Não tem. Não tem. E até mesmo o significado desses usos atuais, ele se transformou em algo muito mais próximo do espírito que quer relembrar das suas raízes do que daquele do passado que acreditava sinceramente que só a prática material poderia trazer para eles alguma calma, alguma prosperidade, alguma melhora. É um significado mais próximo do que a gente precisa ver para relembrar da nossa cultura, da nossa história, da nossa vida em comunidade e em unidade com aquilo que nos transforma realmente em humanos, que faz da gente pessoas humanas. A nossa cultura, a nossa vida, tudo aquilo, todas as coisas que fazem que a gente se sinta pertencente, ligado com alguém, participante daquela comunidade. Então, se a gente criminaliza, se a gente fala, isso está errado, como que pode estar errado? Você, por exemplo, lembrar que de domingo de manhã você ia comer, não sei, algodão doce com seu avô, e aí toda vez que você passa naquele mesmo lugar da sua infância, vou comprar um algodão doce, porque esse lugar me faz lembrar do meu avô e era tão bom. Isso é uma prática errada? Você tá, claro que não é o sacrifício do algodão doce, mas você está fazendo isso como uma lembrança carinhosa, algo que te remete a uma ligação importante. E nós ainda precisamos disso, como ainda precisamos de imagens em vários lugares que lembram de santos e anjos e tudo mais. A evolução, na verdade, não é a gente parar de fazer. É quanto mais aquilo nos aproximar e nos religar com o espiritual, aí sim a gente pode falar, não, verdade, essa prática aqui, talvez se ela estiver mais dentro do meu coração do que nas minhas mãos, vai ser melhor. Mas isso é lá na frente, a gente ainda está muito longe. Gente, o interfone, desculpa, é porque minha irmã está recebendo uns amigos aqui em casa, então tá uma confusão danada. Eu tô dando mute aqui quando a Babi tá falando. Mas é isso aí. Senhor, o ruim é que eu fico completamente desconcentrado. Já é difícil concentrar aqui. Bom. Calma, é por isso que nós somos 2 TDAH, porque a gente divide, dois juntos a gente se corta. Aí um tira sua atenção do lado, outro tira do outro e a gente volta. Bom, então, tomando então continuando, será um sinal de evolução quando essa prática terminar? Eu diria que sim. Na verdade, sim. Só que eu não acredito assim, que a proibição de que isso aconteça agora, que ainda é praticado e ainda é compreendido, é uma violência com quem acredita, né, quem participa desse culto, né? E uma hipocrisia, como diz a Babi, porque nós, pelo menos para aqueles que consomem carne, nós consumimos carne assim, regularmente, os bichos são sacrificados para a nossa alimentação, e às vezes até em questões religiosas, como diz a Babi, tradições religiosas, como, por exemplo, Páscoa e tudo mais, necessidade do peixe, aquela coisa toda. Mas eu acho que esse passo à frente será dado naturalmente, porque nós, como sociedade, alguém acho que perguntou aí, eu acho que sim, que nós caminharemos para uma alimentação o menos material possível, o mais sutil possível à medida que a gente for evoluindo. Então,
assim também será com as religiões, com as tradições. Eu acho que isso é natural. Então eu acho que isso não vai acontecer por uma lei ou por uma proibição. Não resolve, porque eu acho que vai acontecer clandestinamente, né? Tipo. E é isso, é uma violência a um povo, né? Uma tradição. Parte do nosso DNA. Mas, enfim, e não são só os cultos africanos, não. Eu estou falando porque eu tenho mais proximidade com essa tradição, eu conheço mais de perto, poderia falar um pouco mais sobre as razões de que isso acontece. Agora, tem várias outras tradições que têm o costume de, por uma questão ou outra, usar animais em suas oferendas e tudo mais. Ok, vamos continuar então, seguindo para a próxima questão. Cadê aqui a janelinha? Achei. Questão 670. Qual a pergunta? Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Acho que não, né, gente? Acho que nunca deve. Eu acho que Deus não é aquilo. Imagina, eu vou te matar, mas é com respeito, todo carinho. Aliás, talvez isso tenha acontecido, sabe aonde? Aí no Rio de Janeiro. Porque aí no Rio de Janeiro, a pessoa chegar pro outro e falar assim, meu amigo, com todo respeito, você já sabe que não vem coisa boa. Aí a pessoa, imagina, o homenzinho lá da época, lá, antes do descobrimento e tal, não sei o quê. Aí o carinha chega pro outro, aí, amigo, com todo respeito, vou te sacrificar hoje, bora ali. Ai, gente, demais. Essa aí não dá para imaginar que isso já tenha sido, né, uma coisa agradável a Deus. Não, claro que não. Eu acho que Deus, em sua onisciência e benevolência e tudo, como a gente diz, compreendia o momento evolutivo da humanidade, tudo. Agora, ser agradável a ele, acho que não, né? Alguém acha diferente? Deixa eu ver aqui o chat. Mas acho agora eu tô te falando, o gatinho chega lá, você olha na sua cama, que você lavou o lençol, travesseirinho cheirosinho, tudo bonitinho, tem lá a baratinha que seu gatinho colocou com todo amor. Você não vai acabar, vai brigar com o gatinho, né? Mas você tira assim... Obrigada, querido. Da próxima, não precisa. Não estamos precisando dessa oferenda. Ah, minha gente, isso é verdade. Então vamos ver aí a resposta. Vamos lá. Não, nunca foi agradável a Deus. Vem cá, você imagina a voz do Espírito falando as coisas dessas? Imagina. Porque na minha cabeça, segundo as vozes da minha cabeça, não, nunca, tá doida? Não parece? Parece. Ai. Deus, não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste, ou seja, no ato. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com os quais não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Então, na verdade, quer dizer, a gente entende que Deus, como a gente já falou em várias e várias oportunidades aqui na live, o que mais vale para Deus é a intenção, né? Então, mesmo com um ato equivocado, se a intenção é positiva, extrai daí Deus algo de positivo, né? Digo esclarecidos porque os homens tinham então a envolvê-los o véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Como é ainda, né? Minha gente, como tá atrasadinho. Como dizia Paulo, né? O apóstolo Paulo falou, o mal que eu não quero, eu não consigo parar de fazer. Mas o bem que eu quero, eu ainda não consigo fazer. E aí? Já tô sabendo que tá errado, mas largar tá difícil. Essa é uma das frases da Bíblia mais poderosas para mim, porque acho que eu mais me identifico, né? Pode crer, a gente sabe o que tem que fazer, sabe o caminho que tem que tomar
e quase nunca consegue tomar. E o que não deve tomar, a gente toma fácil. Por quê? Por quê? É uma boa questão. Por que é tão difícil, né? Na verdade, nem é tão difícil. Inclusive, a pergunta, quando se pergunta aos espíritos, eu não me lembro como é que é a pergunta, mas é mais ou menos qual a dificuldade que tem para a gente fazer, para a gente evoluir e tal, o quão difícil é. E os espíritos dizem que é um sacrifício muito pequeno, é um esforço muito pequeno, por um esforço muito pequeno. Mas mesmo esse esforço pequeno, pra gente ainda é difícil. A gente ainda não consegue, assim... Eu digo por mim, né? Não posso dizer por todos. Eu sei que Dinaldo, por exemplo, já é um espírito aí de, né, grandíssimo gabardão. Né? Um cara... Gabriela Mulher, outra. Babi, mais ou menos. Mas eu tenho essa dificuldade ainda. Faço o bem que devo fazer, não faço, mas que aí o mal que não devia fazer, faço todo dia. Mais ou menos isso que Paulo falou. Ele foi certeiríssimo. Senhores, o Papo Sacrifício se estende por mais algumas questões, mas aí vai entrar agora em Guerra Santa. Guerra Santa é um papo que eu quero ter isolado. A gente vai trabalhar no próxima live o restante dessas questões, porque é um outro ponto muito importante. É engraçado que essa partezinha do Livro dos Espíritos, de sacrifício, no finalzinho da lei de adoração, e olha que por muitos visto como um trecho meio, como é que fala, menos importante do Livro dos Espíritos, mas não é. Vê que tudo é importante. Mesmo aí, a gente tem duas questões muito, muito fortes que a gente precisa trabalhar e que permeiam muito a nossa história como humanidade e também nossas práticas hoje, cotidianas, né? Ecoam até hoje, né? Como a gente viu a respeito dos sacrifícios e as guerras santas, né? Que já foram enormes, né? E já tomaram conta do planeta, ceifando milhares e milhares, talvez milhões de vidas, mas ainda hoje a gente vê guerra santa acontecendo, né? Também com muita gente morrendo em alguns países e às vezes menos diretas, mas muito fortes, muito poderosas ainda nas entrelinhas, né? Temos ainda a subjugação, né, de muitas práticas religiosas por outras que são mais, que tem mais gente, ou que tem mais lobby político, enfim, as que são mais poderosas. Então ainda há guerra santa demais. Eu acho que a gente precisa trabalhar com mais detalhes essa questão. Então nós vamos trabalhar na próxima live, né? E a gente encerra hoje, já estamos com 1 hora de live, que comecei pontualmente, tá? Desculpa, é porque eu estou num fuso horário diferente, eu estou na Itália, então aí parece que estou atrasado. Aí no Brasil, na Itália eu estou certíssimo. Mentira. Itália da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Gente, desculpa a confusão de áudio, de eco, confusão de interfone, de cachorro, desculpem, pessoas amadas. Vocês veem, eu tento adiar até a live quando vejo que vai dar problema, mas quando tento acertar tudinho, não consigo acertar tudinho. Mas a intenção é a que vale, a gente viu aqui. E eu juro para vocês que a intenção era fazer a melhor live possível para vocês. Amorecos, vamos então agradecer nosso Pai Celestial. Convido Baby, quanto tempo a fazer nossa prece de agradecimento. Então vamos lá, com Dona Babi arrasando. Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, pensando em qual a melhor oferta que a gente pode dar para Deus hoje. O que hoje nós recebemos, ou nas últimas semanas, ou em algum tempo, há pouco tempo, quais são aquelas coisas que nós podemos realmente agradecer e aí ofertar a Deus, ao nosso Pai, com aquela sensação de realmente nem tudo está perdido. Fácil, tá? Porque a felicidade não é deste mundo. Maravilhoso. E ele pode fazer pouca coisa, né? Mas algumas coisas estão assim, esse significado especial e que vale a pena a gente ter aquela gratidão mais profunda, aquela que a gente sabe que toda vez que a gente pensa, que a gente lembra, chega a dar um alíviozinho, fala assim, pelo menos está valendo a pena.
às vezes parece que nada tá valendo a pena de verdade. Calma, Gê, porque a gente quer o grande, apoteótico, cheio das coisas. Mas agora, neste momento, eu convido vocês, a mim também, porque o primeiro ouvido que tá, a primeira mão, o primeiro olho que tá vendo é o meu, então preciso me convidar para isso também, ainda mais porque o dia hoje foi um negócio que eu estava meio irritada, mas pensando sobre... E aquela coisinha, aquela única coisinha, que mesmo que já tenha passado muito tempo, a hora que você lembra, você dá aquele sorrisinho assim que vem espontâneo. Agora a gente vai pensar nessa coisinha. Pode ser algo de muito tempo atrás, que até hoje, quando você pensa, poxa, aquele dia foi massa. Ou algo de hoje, qualquer coisa que possa te fazer devolver, render gratidão, oferecer a Deus o melhor sentimento que você tiver agora. Fechar os olhinhos ou não, respirar, levar a sua lembrança lá para aquele momento e oferecer essa lembrança como uma oferenda, um sacrifício de gratidão a Deus por hoje você estar aqui. Por hoje estar com a gente aqui reunido, hoje ou amanhã, ou no futuro, ou em 2054, será que ainda tem YouTube? Não sabemos, mas em algum momento dessa vida a gente pode dizer: Senhor, obrigada. Estamos aqui na sua presença para dizer obrigada por hoje, por este momento. Obrigada por podermos construir o futuro que é de nossa responsabilidade, mas que já é um presente que o Senhor nos ofertou, uma oportunidade que nós podemos utilizar com o nosso livre-arbítrio, mas também com a orientação, a proteção e o auxílio dos amigos espirituais que estão conosco todos os dias, cada um deles. Que hoje e nesta semana nós consigamos lembrar que tudo que nós recebemos em retorno, Senhor, podemos oferecer a nossa gratidão, o nosso esforço em sermos melhores a cada dia e o nosso trabalho no bem. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja, mestre. Maravilha. Amores meus, então, uma boa noite para todos. Nos veremos na próxima segunda, nesse mesmo bate-horário, sempre muito pontuais. E quarta-feira tem replay, Amigos da Luz, depois tem vídeo, coisas maravilhosas. E, gente, nós temos um grupo do WhatsApp, né? Daqui da live, que o link tá aí na nossa descrição. Se você não participa, participe lá, porque eu vou dizer, essa semana ainda vai ter uma surpresa só para quem participa do grupo do WhatsApp. Uma baita surpresa legal, só digo isso. Um beijo, gente, um beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau, people. Tchau, tchau.